Olá, pode entrar. E não precisa tirar o sapato. Sinta-se em casa. Estamos começando mais um episódio do CasaCast. Quem fala com vocês é o Pinati e hoje eu estou aqui com o meu amigo Kenny. Fala rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje também estamos aqui com o nosso convidado especial, o pastor Dario, da comunidade apostólica Ninho das Águias de Mogi das Cruzes. Pode se apresentar, Dario. Muito bom dia, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando este momento. Legal. Bem, estamos passando aqui na nossa igreja por um momento muito especial que a gente tem todos os anos, que é o nosso chamado CQC, que é o Cuidando de Quem Cuida. É um evento que a gente tem anualmente e já tivemos outras vezes que tivemos a oportunidade de ter a presença do Dario aqui conosco. E a gente quer trazer hoje para vocês um pouco mais sobre o que a gente está falando nesse evento, né? Nesses 2 dias que a gente está fazendo, do que Deus tem falado conosco, e esperamos que isso de alguma maneira também possa alcançar cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá pro primeiro dia. A gente está gravando num sábado, tá, gente? O evento foi numa sexta e num sábado. A gente ainda não entrou no segundo dia, no sábado, mas já tivemos as ministrações de sexta. Então a gente vai estar falando agora um pouco mais sobre essas ministrações de sexta-feira. Como o Pinati falou, a gente está com o pastor Dario aqui, uma presença muito querida aqui da casa, né? Todos os anos vem, traz essa palavra pra gente, tem nos alimentado. E a gente está com esse encontro CQC, a gente está no dia 23, hoje é dia 24, mas o encontro foi dia 23 de agosto. Talvez você está assistindo e ouvindo, né? Esse podcast no seu dia e no seu ano, mas foi em 2024. E ele trouxe algumas direções para nós ontem, nessa noite, muito legais. E o senhor começou ontem, pastor, falando sobre Ezequiel 47, que fala sobre os níveis de profundidade. Eu queria que o senhor explanasse um pouco para os nossos ouvintes e para os nossos, as pessoas que estão assistindo aqui, um pouco daquilo que o senhor falou para a gente ontem. Seria muito legal estar passando para eles. Ok, o tema proposto foi profundidade, não é? E um texto que nos ajuda a entender essa profundidade é aquela do profeta Ezequiel, quando fala que o profeta é introduzido no rio, e na medida que ele avança, ele vai adentrando em águas mais profundas até o ponto de que ele já não mais consegue tocar no fundo do rio e a correnteza do rio lo direciona para onde o rio quiser o levar. A gente tem claro nesse texto que há 3 medidas, não é? A primeira medida, a água chega no tornozelo, depois sube para a cintura ou para os lombos, não é? Acredito que é a palavra lombos que usa o texto. E depois, certo, vai subir, tornozelos, joelhos, segundo nível, e os lombos. E depois, quando o indivíduo já não tem mais controle, mas o rio lo leva e lo direciona. Então, temos claro aí 3 níveis, não é? Quando a gente olha para a Escritura, por uma razão que eu pessoalmente desconheço, a Escritura fala de um processo e sempre aponta para um processo que tem 3 etapas. Então, toda vez que Deus vai dar uma pincelada sobre um processo, Ele me vai dar com 3 etapas. Perfeito? Por exemplo, Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se está remontando ao tabernáculo, a las 3 partes do tabernáculo. O átrio era conhecido como um caminho, o lugar santo era conhecido como a verdade, e o santíssimo, o santo lugar, era conhecido como a vida. Mas aqui há um processo, não é? O caminho me leva à verdade e a verdade me leva à vida. E aí nós temos novamente um processo que tem 3 etapas, perfeito? Sim. Marcos capítulo número 4, acredito que a partir por aí do verso 25, 26, Marcos vai relatar o processo da semente, e ele vai dizer que a semente cai na terra e primeiro ela se torna talo, ou broto, não é? Depois espiga verde e por último espiga madura. Então Marcos está relatando um processo da semente em 3 etapas. Esses exemplos são para entender que toda vez que a Escritura fala de um processo, aponta para 3 etapas, para 3 estágios. E aí há vários exemplos acerca disso.
Lo mesmo encaixa dentro da profecia do rio, não é? Dos níveis de água. Então, ontem nós falamos que profundidade tem a ver com um processo. A gente não alcança a profundidade de um dia para o outro, da noite para o dia ou do dia para a noite. E o interessante dentro desse processo é poder entender em que processo nós estamos, não é? Porque cada processo tem demandas, cada processo tem direitos, chamemos assim, e deveres, responsabilidades, não é? A gente também descreveu profundidade, não é? Como sinônimo de maturidade. Quem é profundo é maduro, não é? Ou está sujeito ao processo de maturidade. A gente também falou que a maturidade está atrelada a alcançar uma estatura. Sim. Okay? E isso é bem interessante, não é? Porque Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo número 4, que as 5 graças ministeriais, começando pelo apóstolo e terminando pelo mestre, são para a edificação do corpo de Cristo e que para que cada membro do corpo alcance a estatura de um varão perfeito. Sim. E aí ele usa a palavra estatura, tanto com relação a Samuel como a Cristo, vai-se dizer que eles cresciam em estatura. Eles cresciam em graça, sabedoria e estatura, vai dizer Lucas 2 com relação a Cristo. Então, a gente descreveu que estatura é algo externo, algo aparente, não é? Tem a ver com quanto eu meço por fora, mas a estatura por fora, mas até que cheguemos altura por fora, estatura por dentro, é dizer, é a medida interna. Então, maturidade tem a ver com um processo interno. Okay? Não necessariamente com um processo externo. A gente disse ontem também que a religiosidade valoriza o externo. Sim, valoriza verdade. a performance, valoriza a estética. E não é que isso não seja importante, só que o que sustenta o lado de fora é o que acontece do lado de dentro. Exato. Muito bom. Até interessante, a gente tem falado recentemente aqui na igreja, desculpa cortar o senhor. Sim. A gente tem falado recentemente sobre esses temas aqui. Sobre a questão da performance, sobre a questão da plástica, sobre o que é para fora. Mas se o que tiver para fora não tiver ligado ao que é de dentro, Jesus condena muito e denuncia isso muito no Novo Testamento, principalmente se tratando dos religiosos, como a hipocrisia, né? Exatamente. E ontem o senhor falou sobre essa questão da estatura e como sempre o padrão volta para Cristo, né? Então, às vezes a gente se questiona, como eu devo adorar? Como eu devo me portar diante de Deus? Como eu devo me portar diante da comunidade? Né? E a resposta sempre será Cristo, né? Sim. Aquilo que ele já deixou como padrão, aquilo que ele já deixou como experiência de comunidade, como ele convivia com as pessoas. Os princípios, não é? Exato. Os princípios não mudaram desde a vinda de Cristo, né? Esse é o padrão, né? Isso é muito interessante, não é? Porque às vezes a gente ouve, não é? E não é que seja errado, mas damos muito ênfase em querer ser Davi. Sim. Queremos ser uma geração como Daniel, como José. Mas o padrão estabelecido é que precisamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Sim. E às vezes falamos pouco disso em nossas comunidades, não é? Como digo, enfatizamos Moisés, Daniel, José, Davi e outros. Mas falamos pouco que precisamos nos parecer com Cristo Jesus. Voltando à estatura, não é? É a estatura de Cristo. É o padrão, como você mencionou, que Cristo Jesus estabeleceu. Então, profundidade, maturidade, estatura, e anexamos um quarto elemento, não é? A profundidade, a maturidade e a estatura se alcançam quando submetemos a nossa alma a um processo de reconfiguração. Porque partimos da base de que Cristo habita em nosso espírito. Quando dizemos sim para a proposta de Deus através de Cristo Jesus, Ele passa a habitar em nosso interior. Em que parte da nossa vida Ele habita? Ele habita em nosso espírito. Agora, aquilo que está em nosso espírito precisa alcançar a nossa alma. E quando eu falo de alma, eu uso, por exemplo, o mapa do Brasil, não é? Se não falha a minha geografia, não é? Parece que o Brasil tem 26 estados. Parece mais o Distrito Federal. Ok? Então a minha alma é semelhante a isso. A minha alma é como o Brasil.
Tem vários estados, tem várias áreas, não é? Há áreas que são mais produtivas, outras que são menos produtivas. Há áreas que são muito férteis, não é? Há outras áreas que são muito secas. Sim. E no sul faz mais frio que no norte. Então, cada área tem sua particularidade e sua peculiaridade, não é? Então, a vida de Deus, o Espírito de Deus que habita agora em meu espírito, precisa tocar todas as áreas da minha alma. Não é? E para isso eu preciso me submeter a uma reconfiguração, porque minha alma, baixo o governo do velho homem e do pecado, ela se deformou. Sim. Então, quando falamos de profundidade, nos parecer com Cristo, alcançar a estatura, nos tornar cada vez maduros, é porque a nossa alma está sendo reconfigurada agora, baixo o padrão, como você usou, baixo os princípios de Cristo Jesus. E novamente, insistindo nisso, isso é um processo que praticamente nos vai levar toda a vida, enquanto vida terrena, não é? Enquanto estejamos aqui, vamos estar sujeitos ao processo de maturidade. Sempre haverá alguma área que precisará ser tocada pela vida de Deus. Então, quando olhamos para Ezequiel, penso que precisamos ter isso em mente. Profundidade é sinônimo de maturidade. Sim. Maturidade aponta para algo interno, não é? Para uma estatura interna. E isso passa pela reconfiguração da minha alma. A minha alma é boa, Deus me deu algo bom, mas ela se desconfigurou baixo o governo do velho homem e do pecado. Sim. A corrupção, né? Exatamente. Esse vírus do pecado corrompeu tudo, né? Exatamente. Sensacional. Inclusive, um ponto que eu achei interessante do que você estava falando, muitas vezes a gente fala de que Deus ele coloca no ser humano um anseio pela eternidade, né? Tipo, a Bíblia fala sobre isso. E você falou, a vida é vamos dizer assim, é um caminho pro eterno, né? Tipo, é um caminho que você sempre tá ali percorrendo. E Jesus, ele sendo nosso exemplo do que a gente deve se tornar, daquilo que a gente deve seguir, ao mesmo tempo que a gente sabe que é um caminho que a gente tem que andar, a gente sabe que é um caminho que a gente nunca vai se equiparar a Jesus, né? Tipo, porque Jesus é a Bíblia diz muitas vezes, né? O pleno homem, pleno Deus, né? Tipo, perfeito. Então, muitas vezes isso pra gente gera uma certa dificuldade de entender que, mas quanto tempo vai levar, né? Vão ser 20 anos, vão ser 30 anos? Não, vai ser sua vida inteira. Porque não tem como você se equiparar. Então, é como se você soubesse uma escada que ela nunca tem fim. E que a cada degrau você tá se tornando mais maduro em cada parte, assim como o senhor explicou. Eu achei isso muito legal. Deixa eu só fazer um contraponto, eu queria que o pastor Dario respondesse, porque é muito legal isso que o Pinati falou e é muito verdade também. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes usam esse exemplo de Jesus como algo inalcançável. E elas se apegam nessa dificuldade de fazer, porque o padrão é Cristo Jesus, por exemplo. Por que você errou nessa área? Por exemplo, mas Jesus não erraria, mas ele é Jesus. Mas Jesus, ele era, como você disse, tanto o pleno homem como o pleno Deus. Então, ele experimentou da nossa humanidade, ele deixou para nós esse caminho, né, para a gente viver essa vida espiritual também com a nossa humanidade, né? Sim. Como que o senhor vê assim, essa parte? Às vezes a pessoa se apega nessa imagem como uma desculpa, né? Eu nunca vou conseguir chegar à plenitude. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira vivendo no raso, que é um... O antônimo de profundidade. Exatamente. Sim, exato. Então, a gente precisa partir de uma base, não é? De um ponto de partida. Cristo Jesus é o protótipo, o primeiro exemplo de que se Deus habita no homem, esse homem pode dar a medida de Deus. Porque foi usado aqui, não é? E a Escritura diz isso. Cristo era divino, por assim dizer, era um exemplo. Jesus era humano. E eles se fundiram, não é? Se amalgamaram. Então Jesus era tanto 100% homem como 100% divino. Por quê? Porque o Cristo habitava nele, não é? Ok? Então, Deus nos deu provas de que é possível Deus habitar em um homem e este homem dar a medida. Quando falamos de perfeição, a perfeição é sinônimo de maturidade.
A perfeição dentro da Escritura não é aquele homem que não erra com relação ao ser humano, a nós humanos, não é natureza caída. Com relação a Cristo não se aplica, não é? Mas perfeição para nós é aquele que está sujeito ao processo de maturidade. Porque o maduro não é aquele que não erra. O maduro é aquele que aprende com seus erros. Perfeito? A gente vai errar. Perfeito? Agora, voltando, Cristo é o padrão. Cristo é o protótipo de que se Deus habita no homem, esse homem pode dar a medida de Deus. Mas nós, como criaturas, como homens caídos, restaurados por Cristo Jesus, a gente precisa percorrer um caminho. Acostumo dizer que toda a verdade eterna e espiritual, ela precisa ser entendida, conjugada, como se conjuga os verbos. Os verbos têm passado, presente e futuro, não é? Então, em Cristo já somos. Não é? Passado. No processo, estamos sendo. E no futuro, plenamente seremos. Nossa, muito bom. Entendeu? Então, isso me ajuda muito, não é? Porque em Cristo, na mente de Deus, eu já sou. Ele já me vê. Tanto é que quando ele profetiza, ele diz, eu te dou, eu te faço, eu te constituo. Ele vê o processo completo. Deus sempre vai falar no presente, porque eternidade tem a ver com presente. Sim. Mas as verdades de Deus precisam passar em nós por esse processo. Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, eu já sou. O Pai já me vê pronto, me vê completo, me vê maduro. Mas no processo, eu estou sendo amadurecido. Entendi. E no final do processo, não é? Quando a vida conclua, ou pela morte, ou pela vinda de Cristo Jesus, o processo se completará. E agora eu me tornarei pleno. Não é? Enquanto estou vivo, estou no processo. Mas depois da vida, não é? Ou pela morte, ou pela vinda de Cristo Jesus, vou estar em outro estágio que vou me tornar pleno. Então, acredito, meu irmão, que é um pouco uma desculpa isso, não é? Sim. Que você acabou de dizer, é que eu não sou Jesus, nunca vou dar a medida. Mas há que considerar de que toda vez na Escritura que Deus pede algo para alguém, é porque Ele já deu primeiro. Sim. Ele já o dotou primeiro. Ele já o habilitou primeiro. Ele já o capacitou primeiro. Porque Deus, usando uma expressão nossa, não é? Deus não é louco. Deus não é doido, não é? De pedir algo a alguém que não tenha condições de dar. Ok? Isso fica mais claro, não é? Vamos usar um exemplo como de oferta, de dar ao Senhor algo material, quando o Senhor construiu o tabernáculo no deserto, ou pede a Moisés que ele construa o tabernáculo no deserto. Antes de Israel sair do Egito, ele pede para os israelitas pedirem tesouros para os egípcios. Ouro, prata, bronze, cobre, tecidos, não é? Então, aí você diz, mas para que tudo isso se no deserto não tinha padaria, não tinha shopping, não iam ter que comprar nada, porque Deus proveria tudo para eles. Então, por que o Senhor está dizendo peçam coisas materiais? Porque Ele está pensando no tabernáculo. Não é? Então, quando eles estão no deserto, Deus disse a Moisés, mostra o desenho do tabernáculo a Moisés, e ele disse, olha, e agora você vai pedir ao povo que eles ofertem os materiais do tabernáculo, ouro, prata, bronze, cobre, tecido, e o povo tinha para dar. Então, aí está um exemplo muito interessante, não é? Antes de Deus pedir, Ele dá. Então, se Deus nos pede algo, seja algo material, seja, não sei, abdicar de alguma coisa nossa, algum pensamento, alguma área, não é? Alguma forma de proceder, comportamento, é porque Ele nos habilitou para fazer isso. Em Atos 2, né, ele derrama sobre nós o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ali é a capacidade, né? É a habilitação, exatamente. Ele nos habilita, não é? Quando o Espírito vem a morar dentro de nós, eu costumo dizer que traz consigo uma caixa de ferramentas, não é? Então, o que Deus nos pedir a partir desse momento, nós teremos as ferramentas para poder corresponder, porque Deus nunca pedirá algo que Ele não dê primeiro. Ele deu seu Filho, então agora Ele pede que nós demos sua vida para Ele. Essa é a resposta, Essa é a resposta, exatamente.
E se a gente parar para analisar, até mesmo nas tribulações, né? Porque na Bíblia diz, por exemplo, que ninguém recebe um fardo maior do que é capaz de carregar, assim, entendeu? Então, tipo, isso não é apenas que nem na questão que o Dario falou, ele deu o exemplo das ofertas, né? De tipo, de você ter uma ação e Deus dá a provisão para que a ação aconteça, né? Mas também nas tribulações, tipo, da gente conseguir suportar, né, de conseguir passar, tipo, Deus não vai, Deus sabe o limite de cada um, o que cada um consegue, então nada vai acontecer que você não consiga passar por aquilo, você entendeu? Exatamente. Muito bom. Não há maior prova ou tentação que a gente não possa suportar, não é? É o que Paulo vai dizer, não é? É engraçado porque aquilo que a gente julga que seria algo que nos destruiria, né, com a capacidade do Espírito Santo e do amor de Deus, que é sempre esse o padrão, o amor, a gente consegue usar aquilo que antes seria uma forma de morte, Deus transforma, reconfigura na nossa alma, na nossa mente, como vida, tanto para nós como para o próximo, né? Então, isso é muito interessante na caminhada com Cristo Jesus, que nada é perdido. Né? Até a questão da nossa tribulação, ela coopera, não é? Ela coopera. É isso que a gente precisa compreender, né? E a pergunta que a gente precisa fazer não é o porquê, mas o para quê. Né? Transformar tudo que a gente tem passado, se Jesus é o padrão, como uma forma tanto de trazer o fruto, né? Que depois a gente vai falar sobre isso para nós, mas também esse fruto alimentar o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta. Né? Servir aos outros, não é? Exatamente. Isso mesmo. Ô pastor, e o senhor falou também ontem sobre Mateus 13:19, sobre esses grupos, né? Dos que ouvem, os que não ouvem, ou os que ouvem, entendem, o que não entendem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Então, usamos Mateus 13 para falar desse processo, não é? O versículo 23 vai me falar da semente que cai em boa terra. Aí a semente que caiu em boa terra, ela frutifica e produz a 30, a 60 e a 100. E aí, novamente, essas três medidas, poderíamos falar assim, ou porcentagens, me apontam para esse processo. Perfeito? Então, 30 é o primeiro estágio, 60 é o segundo estágio e 100 por um o terceiro estágio. Então, usamos a parábola do semeador para ir explicando as etapas do processo. E aí a gente olhou, não é, a parábola como dois grupos, não é? Apontamos para ela como dois grupos. A partir do verso 19 até o 23, não é? Que é a explicação da parábola, Cristo explicando aos seus discípulos a parábola, fica muito claro que há dois grupos aí, não é? Há dois grupos. O primeiro grupo, está clara a expressão no verso 19, o primeiro grupo são aqueles que ouvem, porém carecem de entendimento. Ouviram, mas não entenderam o que foi dito. E aí também, certo, temos três exemplos. E nesse grupo cabe à beira do caminho, entre pedras e entre espinhos, não é? Então, aquele que ouve e não entende é semelhante à beira do caminho. A semente é lançada, mas ela não penetra. Dizíamos ontem, a pessoa disse, não, a palavra é interessante, mas não se aplica à minha vida. Então ela passa, ela não dá fruto. El que cai entre pedras recebe a palavra com alegria, é entusiasta, não é? Eu dizia ontem, ele confirma, não é? Diz, oh glória, aleluia, não é? Mas ele não entende e daqui a pouco ele não nem lembra do texto que o pastor usou. Ele se alegrou em um momento e é porque ele é pouco profundo. Aí nós falamos de falta de profundidade, porque uma das características da semente que caiu entre pedras é que tem pouca raiz. Eu marquei aqui superficial. Né? Isso, então uma plantinha que tem pouca raiz, ela está conectada mais à superfície que ao profundo, não é? Então, porque ela não tem raiz, porque ela não é profunda, ela é superficial e ela dura pouco tempo, não é? O texto diz que ela dura pouco. Vem as tribulações, os problemas e ela termina desistindo. E por último, a semente que caiu entre espinhos são pessoas que querem participar, mas têm outras demandas, não é? O trabalho, o estudo, a família. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que ouvem, mas não entendem. E temos o segundo grupo, que é aquele que ouve e entende, e aí nós temos só um exemplo, que é a semente que caiu em terra boa. Só um parênteses, porque também abordamos Mateus 13,
Porque para poder nos tornar profundos, maduros, alcançar a estatura, precisamos ser ativados em nosso entendimento. Por aí também foi a conexão. Então, a boa terra, o que qualifica alguém como boa terra, não é alguém habilidoso necessariamente, não é? Não é alguém que lê muita Bíblia, sendo que ler Bíblia, a Escritura, é importantíssimo. Não é aquele que ora muito, mesmo a oração sendo muito importante. Mas a boa terra, o que qualifica alguém como boa terra, é que ele ouve e ele entende. Não é? E aí, ativa o processo, não é, da frutificação, não é? A semente passa por um processo que alcança a frutificação e a produção, não é? A gente dizia que fruto é a manifestação externa do lado de fora de um processo interno. E aí novamente a gente cai nessa dicotomia de estatura, não é, e altura, não é? Altura é do lado de fora, estatura é do lado de dentro. Então, a frutificação é algo interno, é um processo interno, na verdade, que se manifesta do lado de fora, ok? E aí colocamos produção, não é? Sim. Que a frutificação, o primeiro a se alimentar do fruto sou eu mesmo, não é? Mas a produção aponta que aquilo que Deus está fazendo em mim, o fruto do Espírito, o fruto da vida de Deus em mim, ele também tem que beneficiar outras pessoas, não é? O senhor falou ontem, eu até marquei aqui, eu achei sensacional. O senhor usou Ezequiel 37, 31, das raízes para baixo e os frutos para cima. Judá, não é? Está sendo disperso, mas ele disse que de toda essa dispersão, não é? Ficará um remanescente. Isaías profetizando, e ele disse que esse remanescente voltará a lançar raízes para baixo e dar frutos para cima. E essa descrição é um princípio do reino, não é? Para que os frutos apareçam por cima, não é? Sejam expostos, aparentes, a gente tem que alongar nossas raízes. E as raízes se alongam em um lugar secreto, em um lugar escondido. Porque eu dizia ontem, a grande maioria das árvores desenvolve suas raízes debaixo da terra, não é? São poucas as árvores que a gente vê as raízes do lado de fora. Há algumas, não é? Mas de maneira geral, as árvores desenvolvem suas raízes do lado de dentro, escondidas na terra. E esse é o processo, não é? Em um lugar secreto, em um lugar escondido, em um lugar de comunhão, em um lugar de intimidade, minhas raízes são fortalecidas e alongadas. E à medida que minhas raízes crescem, se fortalecem, se alongam, o fruto é a consequência. Em Mateus 6,6, Jesus ensinando os discípulos ali, ele fala, olha, não sejam como os hipócritas, né, que oram nas esquinas. Então ali no caso ele está denunciando que o fruto externo não significa que tenha raiz ali no caso, né? Na verdade, quando Jesus confronta os fariseus, não é? Ele está apontando para uma prática estética só. Exato. É dizer, o farisaísmo mostrava resultados, mas não manifestava fruto, não é? Porque eles buscavam sua própria glória, não é? Em outros lugares ele vai dizer, vocês fazem isso nas praças, nos lugares públicos para serem vistos. Já receberam sua recompensa. E já receberam sua recompensa, exatamente. Então, quando ele fala aos fariseus, los compara, ele está dizendo, vocês, a religiosidade produz resultados. E as pessoas se impressionam com os resultados, mas eu, o filho do homem, não ando atrás, não procuro resultados, eu procuro fruto. E o fruto é a manifestação externa de um processo interno. Não é uma performance. Não é algo que eu decoro e eu vivo de aparência. Não é? Senão é algo que é uma manifestação espontânea de algo que está sendo processado no interior das pessoas. Muito bom. Isso é interessante porque às vezes as pessoas usam isso como um modelo e uma prática de adoração. Por exemplo, eu não vou ficar orando em voz alta, por exemplo. Porque seria uma hipocrisia. Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando que a nossa manifestação externa tem que estar ligada com a nossa raiz. Então, se a nossa raiz está em Cristo Jesus, a nossa adoração externa vai adorar esse Cristo e diretamente ao Pai e ao Espírito Santo. Sim. Então, não se trata de uma adoração externa. Exato. Mas ao mesmo tempo, se nós estamos em Cristo, Ele é a nossa raiz e a nossa fonte de vida, a nossa prática externa tanto adora a Deus
como traz essa inspiração para a comunidade também, ela né? reflete o nosso interior, né? Exatamente. Tipo, sai de dentro para fora. Exato. Há uma passagem quando Josué cruza o Rio Jordão, a instrução do Senhor é levantar um altar no meio do rio e pegar as pedras e levar para o primeiro acampamento, não é? E no primeiro acampamento levantar um altar. Então eles acampam, a primeira parada de Josué com Israel em Gilgal. Então os sacerdotes carregam 12 pedras e fazem, chamemos assim, talvez a melhor palavra é um memorial, não é? E usar a palavra monumento, não é? Mas essa não é a melhor palavra. Então eles pegam as 12 pedras e levantam um memorial. E ele disse para que quando as futuras gerações perguntarem para vocês que são essas pedras, vocês possam dizer que o Senhor os fez passar pelo Rio Jordão. Perfeito? Mas esse era um altar, mas um altar, ele disse, olha, peguem 12 pedras e edifiquem um altar onde os pés dos sacerdotes pisaram e as águas se separaram, ou seja, no meio do rio. E depois eles passaram todos, a gente conhece a história, e o rio volta a seu fluxo normal. Então, o altar que fica no meio do rio, ele fica encoberto pelas águas. Há um altar visível e há um altar encoberto. Há um altar que se vê e há um altar que não se vê. Então, a aplicação desses dois altares, a gente entende hoje que o altar que não se vê sustenta o altar que se vê. Entendeu? Então, tem a ver com isso que estamos falando, não é? A prática do lugar secreto, não é? A prática de buscar o Senhor em casa, de adorar o Senhor em casa, de conhecê-lo em casa, chamamos assim, a vida doméstica, a vida diária, vai sustentar a minha manifestação na vida pública. É aquilo que você falou, não é? É dizer, se há uma busca do Senhor de maneira doméstica, quando eu estou aqui na comunidade de fé, não é? Em um momento de adoração, quando pede para orar uns pelos outros, eu tenho recursos, não é? Eu tenho espontaneidade ao adorar, eu tenho frases para poder declarar, eu tenho alegria mesmo que esteja passando por um momento de tristeza, mas nesse momento a alegria do Senhor alcança, não é? A minha adoração. Num momento de oração, eu enxergo alguém, eu vou, oro, abraço, não é? Mas por quê? Porque você, chamamos assim, teve uma gestão anterior, teve uma gestão interna que não foi pública. Mas quando nos reunimos em um culto público, a gente tem como cooperar em tudo isso. E um detalhe, por exemplo, esse altar que fica debaixo das águas, né? O senhor falando agora, ele só será conhecido por quem conhece a tradição. Então, quem não tem intimidade, um exemplo, com a tradição, com a história, não vai saber que existia um altar ali debaixo da água. Então, esse altar debaixo da água só é revelado para quem é íntimo, né? Sim, exatamente. Isso é muito legal. Isso está no capítulo 4 de Josué, se não falha a minha memória, não é? Então é muito interessante essa aplicação dos dois altares, não é? Que na verdade são um, mas é como uma moeda, não é? Tem uma cara e uma coroa, não é? Então tem um lado escondido, oculto, particular, doméstico, e tem um momento público, não é? E eu, quando falo disso, eu falo de mim, não é? É dizer, para eu ter orientações a dar quando eu saio da minha comunidade de fé, eu tenho que ter estudado antes, não é? É dizer, tudo isso que nós abordamos ontem faz parte de anos de estudo, de pesquisa, de entendimento, para eu poder compartilhar em 1h30, não é? Eu costumo dizer que nós, pastores, não é? Em sua grande maioria, é claro que pode haver exceções, a gente é como um médico, não é? A gente reclama do médico que ele, em uma consulta de 15 minutos, ele me cobra um valor altíssimo, não é? E não me estou referindo ao valor, sino que ele, em 15 minutos, ele não te atende em 15 minutos. Ele vai aplicar o conhecimento de anos para diagnosticar tua doença, para te recetar um remédio, não é? Então, ele não te está cobrando, e isso não se aplica ao pastor, não é? Mas ao médico, ele não te está cobrando por 15 minutos de consulta. Ele te está cobrando por anos de estudo, não é? Por noites que ele não dormiu, não é? Por poder estudar. Então, quando o pastor chega na plataforma, no púlpito, não é? E ele tem 1h30 de ensino, não é 1h30. São anos, não é? Como você falou, há um histórico, não é? De entendimento, de aprendizagem, de instrução, de discipulado, porque há coisas que a gente aprende sozinho.
Mas há outras que a gente aprende com um professor, não é? Sim. Com um mentor. Alguém te ensinou, alguém te disse, olha, observa esse capítulo, observa essa parábola, olha aquela frasezinha, não é? Então a gente precisa entender, há um histórico, como você falou, e esse histórico é revelado aos íntimos, não é? O Salmo 25 diz que o Senhor segreda o coração dele e os segredos da aliança, aqueles que são íntimos, aqueles que buscam ao Senhor de maneira particular, de maneira doméstica, e lo aplicam em seu dia a dia, não é? Não só se manifestam em um culto, não é? O senhor falou também de Mateus 13, 22, sobre a preocupação. Achei sensacional aquilo que o senhor falou ontem, né? Que os filhos de Deus não se preocupam. A gente tem aprendido isso, porque preocupação é se ocupar de algo que ainda não aconteceu, não é? O pré é antes. Sim. Então, me preocupo, não é? Então, digamos assim, tem uma demanda, hoje é sábado, tem uma demanda segunda-feira, e eu já estou inquieto aqui. Sim. Me está entendendo? Estou ansioso, estou preocupado. A gente diz, cara, o que acontece contigo? Ele diz, não, é que segunda-feira, não sei, tem uma questão para solucionar e eu estou preocupado. Isso me tem angustiado, me tem inquieto, não é? Então a gente usa essa diferença que quando há um desafio, eu não vou me preocupar, eu vou me ocupar. Vou me ocupar em conhecer o Senhor, em tratar de entender o porquê dessa situação, do para quê, como você falou, dessa situação, e como, dizer, qual seria a possível solução que Deus tem para esse questionamento, não é? A isso nós chamamos da vontade de Deus, não é? Então vou me ocupar em conhecer a vontade de Deus, em vez de me preocupar, vou me ocupar em conhecer a vontade de Deus, em conhecer a Deus, para que amanhã aconteça o que acontece nessa situação, seja favorável para comigo ou seja contrária, eu vou ter recursos para enfrentar essa situação. Então, a recomendação, a orientação é me ocupar em vez de me preocupar. Isso seria a resposta de muitos questionamentos da atualidade, né? A gente vê uma geração muito ansiosa, né? Que, como o senhor disse, se preocupa demais e tem se ocupado de menos. Então, eu acho que isso seria uma resposta muito boa para os tempos de hoje, né? Sim. Você falou da ansiedade, não é? Sim. O aspecto psicológico da ansiedade é porque eu estou muito preso num futuro que não chegou, é excesso de futuro, não é? Então estou preocupado, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, com quem eu vou me casar, como vai ser meu emprego. Então tenho tantas demandas que elas terminam criando uma ansiedade dentro de mim, não é? Agora, se eu entrego minha vida ao Senhor, não é? A gente canta, o meu futuro está nas mãos dele, não é? Como serão, como acontecerão essas coisas? Se eu me ocupar em conhecer o Senhor, certamente essas coisas que eu estou ocupado, não é? Ou preocupado, entre aspas, elas vão ir acontecendo de maneira natural na minha vida. O Salmo de Davi, né? Ainda que eu passe, né, pelo vale da sombra. Exatamente, não é? Ainda, né? É muito legal isso mesmo. Então, eu dizia ontem de que nós vivemos em meio a uma geração que ouve muito, não é? YouTube, podcast, não é? Dizer, a informação temos muita informação e temos facilidade hoje de acessar essa informação, não é? Sim. Você está, não sei, esperando em algum lugar, você está escutando, não é? Você está, não sei, no carro, em um ônibus, vá ao seu trabalho, qual seja o meio de transporte que você usa, você vai ouvindo, não é? Hoje nós somos bombardeados de informação. Sim. Então a gente ouve muito, não é? Mas o simples fato de ouvir não me garante que a pessoa está entendendo, não é? Sim. Eu dizia que essa é a grande sacada, não é? Muitas vezes de nós pastores, porque a gente diz, mas o povo está exposto todos os domingos, eles me estão ouvindo, mas por que eles não respondem? Porque a resposta virá se há entendimento. A resposta não virá tão só porque me ouvem, não é? Dizer, a fé vem pelo ouvir, sim, mas eu preciso entender aquilo que eu estou ouvindo, não é? Para poder aplicá-lo, introjectá-lo na minha vida. Então, o entendimento é de vital importância. E o entendimento também é um processo. A gente não entende tudo de uma única vez, não é? Por isso que está a expressão 30, 60 e 100 por 1. Isso quer dizer que no primeiro estágio do entendimento, a minha produção é só 30 por 1.
Em meu segundo estágio é 60/1 e haverá um estágio de maturidade, não é? Que eu poderei responder 100/1. Ou essa tem que ser a meta. E isso me ajuda muito, não é? Eu declarei que a mim me ajudou para comigo e para como lidar com as pessoas. Porque antes de cobrar algo de alguém, a gente precisa saber em que estágio ele está. Sim. Porque de repente eu quero cobrar frutos do segundo estágio, mas ela está no primeiro. Sim. Então ela está no primeiro, o mais que ela vai produzir é 30/1. Mas eu quero que ela produza 40, 50, me está entendendo? Mas ela está no primeiro estágio. O 100% do primeiro estágio é 30/1. O 100% do segundo estágio é 60/1. Então, o líder, um pastor, precisa ter esse discernimento, não é? Ele está no primeiro estágio. Então, o máximo que ele poderá dar como resposta é 30/1. E isso não é errado. Dizer, mas eu só posso isso. Não, mas é o que você pode, de acordo ao seu entendimento. O entendimento te condiciona para dar essa resposta. Sim. Então, isso ajuda muito a nós entender. Porque não sei vocês, não é? Mas a gente vem de um mundo eclesiástico onde a gente se compara muito com o outro, não é? Verdade. A gente diz, eu quero ser igual a esse, ou te colocam padrões, não é? E muitas vezes até o pai diz, não, mas menino, você tem que ser como seu irmão, tem que ir melhor na escola, olha esse. Então, essa comparação, ela não nos ajuda, ela nos prejudica, não é? Ela é prejudicial. Então, quando a gente sabe nosso estágio, a gente sabe também qual é a nossa meta a ser alcançada. Tanto na cobrança pessoal, como uma demanda pastoral ou do líder, ele precisa entender em que estágio de entendimento essa pessoa está. Porque senão vai terminar violentando essa pessoa, exigindo algo que no presente momento ele não tem condições de dar. Sim. Então, isso é muito didático, isso nos ajuda muito, não é? Como digo, de maneira pessoal, a você não se cobrar mais daquilo que você pode dar em um momento. Deixando muito claro, como você deixou em algum momento, de que isso não pode ser uma desculpa. Exato. Entendeu? Mas a gente precisa saber, não, olha, é como um corredor, não é? Eu posso 5 quilômetros. Mas o outro corre todas as manhãs 10, 12 quilômetros. Sim, porque ele tem mais tempo de treinamento, porque ele tem outra disciplina. Eu posso chegar a essa meta, mas minha atual realidade hoje é 5 quilômetros. É legal o senhor falar sobre isso, porque o senhor falou que a boa terra significa entendimento, né? Então, o que Deus nos cobra, entre aspas, assim, é que a gente seja essa boa terra. Sim. A gente busque esse entendimento. O senhor usou a expressão do corredor. O corredor, ele teve esse entendimento de passar pelo processo. Comecei com 1 quilômetro, depois 2, 3, até que ele chegou a 5, 10 e até uma maratona. Então, a gente precisa ter pelo menos essa capacidade de discernir que a gente precisa ser essa boa terra. E buscar esse entendimento de saber aonde a gente está hoje, aonde a gente está nesse nível de entendimento, e também saber que existe um limite disponível para nós nesse entendimento, mas que a gente precisa buscar cada vez mais, né? Exatamente. É um processo, não é? São etapas que se concluem, é como na escola, não é? Estou no primeiro ano, concluo o primeiro ano, passo para o segundo ano, não é? Então, o ensino fundamental tem 9 anos. Sim. Estou no quarto, ainda faltam 5 anos. Estou no ensino médio, beleza, são 3 anos. Uhum. Agora comecei na faculdade, aí é relativo, são de 3, 4, 5 anos, às vezes mais, não é? Então, é saber aonde eu preciso chegar, qual é o meu limite, entre aspas, não é? Sim. Então, cada etapa tem um limite, uma fronteira a ser cruzada, não é? Traspassada, até chegar, não é? É o mais próximo da medida do varão perfeito, não é? Para isso, é de vital importância o entendimento, que também é um processo. Como digo, não é uma coisa, entendo tudo de uma única vez. Não. Vou passando pelas etapas do desenvolvimento da maturidade e o entendimento, as etapas da ativação do entendimento cooperam com esse desenvolvimento. E a gente nunca vai estar pleno no entendimento. Exatamente, não é? Sempre teremos algo para entender, algo para conhecer da parte de Deus, com certeza. E um comentário que eu queria fazer, na parte que você falou da questão de, por exemplo, um líder, né, um pastor, ele tomar cuidado na questão do que ele vai
ele entender que tem essa questão do nível da pessoa, do estágio que ela tá, Do né? estágio. Pra ele não exigir mais do que o que a pessoa consegue entregar. E isso tem até relação, se a gente for parar pra analisar, com a questão do amor ao próximo. Da gente entender que, tipo assim, tem pessoas que às vezes entendem as coisas mais rapidamente, tem Sim. pessoas que não entendem tão rapidamente. Algumas pessoas podem ser mais autodidata, vamos dizer assim, né? De pegar a palavra, debulhar ali, ler e entender. Mas tem pessoas que, por exemplo, precisam de um auxílio de alguém tá explicando, às vezes a pessoa não recebeu tanta instrução, você entendeu? E tem alguém ali que pra estar auxiliando ela, isso daqui significa isso significa aquilo. Então, eu vejo que tem até uma certa correlação com essa questão da gente amar o próximo ao ponto da gente entender que não é porque eu atingi estágio 2, estágio 3 e a pessoa tá no estágio 1 que... Lembrando, né, como foi frisado muitas vezes, a pessoa não pode ser preguiçosa, não é motivo para a pessoa desistir, mas que muitas pessoas levam mais tempo do que outras e isso é totalmente normal. A gente vê que na Bíblia Jesus muitas vezes ele utiliza parábolas, por quê? Porque ele vê como é a forma que as pessoas vão entender o que ele quer falar. Porque talvez se ele explicasse da forma mais alta de conhecimento possível, as pessoas vão falar, mas eu não estou entendendo. E tem partes em que Jesus fala algumas coisas que a gente tem, tipo, trechos em que as pessoas falam, olha como ele fala diferente, né? Porque elas veem que tem essa diferença da forma como era passado o ensino e da forma como elas entendiam o acesso à informação que elas tinham para poder entender aquilo lá. Então eu achei isso muito legal. E a gente vê esse processo também nos discípulos, né? Nos discípulos, exato. A gente vê, às vezes a gente assiste alguma coisa séria que tá mais na moda agora, The Chosen. Você vê o cara fazendo alguma coisa, você fala, mano, que cara cabeça dura, velho. O cara tá caminhando com Jesus. E a gente fala, não, talvez a gente faria pior. Você entendeu? Porque foi esse processo. E é legal como Jesus, ele teve essa sensibilidade, como ele é esse padrão, né? De sensibilidade. Talvez se fôssemos nós ali, a gente fala, não, vai, você tá eliminado aqui do Big Brother de Jesus, traz outro, porque você... Né? E como Jesus teve essa paciência e como esse processo trouxe a palavra até a gente hoje aqui, né? Então a gente precisa ter também essa paciência, né? De saber, primeiro, aonde nós estamos e o que nós precisamos fazer para cada vez crescer mais. Para chegar numa meta, estágio, não é? A ferramenta que Jesus usou é que via seus discípulos mais no futuro, não é? Exato. Ele tinha uma visão de que eles alcançariam, não é? Em um momento eles não entendiam, não é? Pedro é a figura que comete erros porque não entende, porque não ouve precipitadamente, não é? Não para analisar, não para mastigar. Mas depois você vê um Pedro com mais anos, idoso, mas que agora ele está entendendo coisas que ele não entendeu quando caminhou com Jesus, não é? Então, não é que o tempo me torna maduro, não é? Mas cada um de nós temos um tempo. Okay? E outra coisa interessante, hoje em dia, a nível pedagógico, nem todos, não é, entendemos da mesma maneira. Há pessoas que são mais de números, por assim dizer. Outros vão entender de maneira verbal, não é? Sim. Outros vão precisar de uma imagem. Dizer, já sabemos que uma imagem às vezes é mais útil que 1000 palavras, não é? Então, mas há outros que vão ser autodidactas, como você falou. Há outros que vão aprender com a vida prática, não é? Como era a parábola. A parábola do semeador aponta para a agricultura. Por quê? Porque a cultura imperante naqueles dias não era industrial. Era, é dizer, a parte industrial era artesanal. Exatamente, então ele vai falar de coisas que eles estão dentro da realidade deles, não é? Então, às vezes, a gente comete esse erro, não é? De querer que nem todos se exponham a entender da mesma maneira. Uns vão entender verbalmente, vai ficar claro, outros vão entender lendo o livro, outros com uma imagem, outros com um exemplo do dia a dia, corriqueiro. Então, às vezes, a gente quer tratar todos da mesma maneira. Por isso é importante, em uma comunidade de fé, em uma igreja, essa diversidade dos pregadores, não é? Sim. Os 5 ministérios que a gente chama, não é? Porque os 5 vão falar de uma mesma verdade, mas vão colocar essa verdade, não digo que de maneira diferente, mas vão usar diferentes ilustrações para uma mesma verdade. Me está entendendo? Então,
de repente, chamamos assim, o pastor 1 não alcança um grupo de pessoas, mas quando vem o pastor 2, ou o irmão, o presbítero, não é, que vai ministrar, ele tem outra maneira, não é? Então termina alcançando aqueles que o pastor 1 não alcançou, não é? Sim. Então por isso é importante, não no sentido de rotatividade, mas de ter mais de uma pessoa instruindo o povo. Diversidade se completando. Exatamente, não é? Porque senão as pessoas dizem, não, eu aprendo ouvindo o Dario, não é? Mas e quem não é ativado no entendimento ouvindo o Dario? Aí precisa surgir outra pessoa, não é? Com outra didática. Sim. Então isso é muito importante. Eu achei sensacional o que o senhor falou sobre o futuro e como o evangelho tem esse poder, né? Sim. De pegar pessoas que talvez o passado não apresentaria o futuro. Sim. E você vê a pessoa sendo transformada pelo evangelho. É sensacional isso. Muito legal. Sim. Pastor, o senhor falou também para nós ontem sobre 2 Coríntios 2:12. E o senhor fez as duas colunas ali. Na verdade é primeira, não é? 1 Coríntios. 1 Coríntios, não é? A gente adentrou em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12, para entender, dizer, falamos de entendimento, não é? Mas de que tipo de entendimento estamos falando, não é? Eu disse que não estamos falando de intelectualidade, não é? Mas estamos falando de um entendimento que é produzido, poderíamos chamar assim, ativado, gerado pelo Espírito de Deus. Então Paulo está trazendo a los coríntios uma ideia sobre isso, não é? Então a partir do verso 12 ao 16, ele diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim recebemos o Espírito de Deus, para entender, para compreender as coisas que nos foram dadas, não é? As verdades eternas que nos foram dadas. E aí a gente trabalhou com as duas colunas, não é? Sim. Então eu pedi assim que de uma maneira, os que estavam anotando, pudessem colocar Espírito de Deus e Espírito do mundo. E eu disse que nos dias de Paulo, o Espírito do mundo era o espírito grego, não é? A razão, a lógica, a filosofia. E eu disse também que Deus tem toda uma lógica, não é? Mas é a lógica de Deus, não é? Não é a filosofia, necessariamente. Então, e Paulo continua dizendo, não é? Que o Espírito de Deus vai num contraste, num contraponto com o Espírito do mundo. E aí ele vai usar, parece que no verso 13, ele vai falar de sabedoria humana e sabedoria divina, não é? Então o Espírito de Deus se expressa através da sabedoria divina. O Espírito do mundo se expressa através de uma sabedoria humana. E aí introduzimos Tiago, não é? Sim. Porque Tiago fala da sabedoria humana, que às vezes é carnal, diabólica, não é? E da sabedoria divina. E aquele que precisa de sabedoria divina tem que pedir a Deus, porque Ele é aquele que dá a Ele a fonte da sabedoria, não é? Então, o Espírito de Deus se manifesta ou se dá a conhecer em sabedoria divina. O Espírito do mundo se dá a conhecer em sabedoria humana. E aí, certo, aí também cabe o homem natural e o homem espiritual, não é? Então, o homem espiritual é guiado pelo Espírito e se manifesta em sabedoria divina. Mas o homem natural, que se move no espírito do mundo e, por consequência, se expressa através da sabedoria humana, ele não entende as coisas do Espírito. Acho que o verso 13 e o 14 vai deixar claro isso, não é? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parecem absurdas, lhe parecem loucura. Não é? Não dá para entender com uma mente, eu usei o termo, uma mente humana e carnal, não é? Sim. Perfeito? E ele termina no verso 16 nos dizendo que agora nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito de Deus, que se manifesta através de sabedoria humana, que é próprio do homem espiritual, ele foi dotado, esse homem espiritual, com com a mente de Cristo, que falamos que é o sistema operacional, não é? Comparamos com um computador. Agora, o espírito do mundo, que está no homem natural, que se manifesta em sabedoria humana, ele preserva uma mente humana e carnal. Mas como que o senhor vê essa transformação? Queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes aqui. Ele é um contraponto, eles são distintos, ou o senhor acha que o Espírito Santo transforma a sabedoria? No caso aqui, a mente humana é transformada pela mente de Cristo, ou você acha que o Espírito faz esse trabalho, acontece essa transformação? É um trabalho em equipe, não é? É dizer, quando a gente fala da mente de Cristo, essa mente de Cristo está conectada ao Espírito de Deus também, ok? Perfeito? Então,
qual é a ideia? Que na medida que vamos avançando, como começamos nossa conversa, não é? Em profundidade, em maturidade e em entendimento, a mente de Cristo vai tragando a minha mente humana. Como aquele Pac-Man, não é? Aquele, não é? Então, vai tragando, vai engolindo, não é? Então, é um processo, não é? Já temos a mente de Cristo, mas a gente também convive com nossa mente humana e carnal. Então, mas na medida que nos tornamos profundos, que nos tornamos maduros, que vamos sendo ativados em nosso entendimento, a mente de Cristo vai tragando a mente humana e carnal. Os pensamentos de Deus passam a ser os nossos pensamentos. Entendeu? Então, aí a gente poderia usar a expressão de Paulo, não é? A transformação de nosso entendimento. E aí, novamente, entramos em um processo. Porque nada acontece, não é dizer, não é trocar uma coisa por outra. Não. É na medida que Cristo vai crescendo, na medida que nós vamos aprofundando nele, na medida que vamos amadurecendo, a mente de Cristo vai tragando a nossa mente humana e carnal. E o Espírito vai nos guiando ali, né? O versículo 14, o senhor falou sobre isso, que quem não tem o Espírito não pode receber os dons ali, né? Dizer, o Espírito, chamamos assim, seria como um gestor de tudo isto, não é? Um maestro que está dirigindo a orquestra, não é? Então, tudo o que está acontecendo está sendo supervisionado, poderíamos dizer assim, pelo Espírito de Deus, que é a pessoa da Trindade que está em ação agora, não é? Poderíamos chamar assim. O Pai teve sua participação, o Filho teve sua participação, mas nós vivemos agora no tempo do Espírito, não é? Então, todo passa pela instrução, pela guia, pela supervisão, pela gestão do Espírito. Às vezes a gente tem aquele questionamento, mas por que ainda eu penso desse jeito, eu ajo desse jeito? É porque a sua vida espiritual ainda tá rasa, né? A sua mente humana ainda te guia nas suas ações, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. Então você precisa voltar e se aprofundar nesse nível, né, nesses estágios, até que o Espírito Santo te sopre em tudo que você vem fazer, né? Isso é muito interessante, não é? Porque aí a gente pode se remontar à expressão batismo, não é? Sim. O batismo é mergulhar, não é? Sim. Então, sim, a gente tem o batismo nas águas uma única vez, mas eu costumo dizer que a gente precisa continuar mergulhando, não é? Sim. Então, a minha mente humana e carnal, ela precisa ser mergulhada, chamamos assim, batizada pela mente de Cristo. Então, a cada mergulho, eu me pareço mais com Cristo, não é? A cada mergulho, os pensamentos de Deus, não é? Fazem parte agora de mim. Mas isso é um processo, não é? Como você falou, há momentos que eu me pego raciocinando como um homem natural. E há outros momentos que é tão fácil, não é? Raciocinar, se podemos chamar assim, mas conforme agora o homem espiritual, conforme a mente de Cristo, acessando os pensamentos que Deus tem a meu respeito ou ao respeito de uma situação que eu estou vivendo, não é? Mas é um processo. Voltamos à nossa conversa inicial, que tudo é um processo, não é? Inclusive tem uma frase que eu não lembro quem disse, não lembro se foi Martinho Lutero ou algum outro nome relevante da história, né? Que ele diz assim que eu achei que o meu velho homem morreria totalmente nas águas do batismo, mas eu descobri que o cara sabia nadar, você entendeu? Então agora eu tenho que matar ele todos os dias. Na verdade, a gente precisa alinhar essa frase, não é? Sim. Porque o velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Sim. O que precisa morrer em mim são as práticas do velho homem. Exato. Porque o velho homem já está crucificado. Exato. Ok? Então, ele já morreu. A Escritura diz que ele está crucificado juntamente com Cristo. Mas ainda há vestígios, práticas, pensamentos, condutas, comportamentos dele. Porque a nossa alma viveu muito tempo, não é? E quando a gente fala muito tempo, a gente não só tem que olhar para a nossa idade cronológica. A gente tem que olhar para a humanidade, não é? Sim. É dizer, eu vou herdando comportamentos das gerações passadas, pensamentos das gerações passadas. Então, eu posso ter 30 anos, mas uma bagagem genética, chamamos assim, de praticidade do velho homem, de gerações. Então, o velho homem, ele está crucificado com Cristo Jesus. Sim. Mas ele já morreu, chamamos assim. Mas que precisa morrer em mim? São as práticas adquiridas pela minha alma baixo o governo do velho homem. Então, Paulo vai dizer, já estou crucificado, não é? Mas preciso matar o quê? As práticas. Não é? As práticas que Paulo vai chamar que são as obras da carne. Perfeito? Colossenses vai deixar muito claro isso. Colossenses vai dizer, vocês já morreram
Colossenses 3, verso 3. Ele vai dizer, não, vocês já morreram, mas no verso 5 ele vai dizer assim, façam morrer. Então, que lê e não tem esse entendimento que estamos colocando na mesa e diz, como assim? Eu já morri ou tenho que fazer morrer? É dizer, o velho homem já morreu. Fernandinho parece que canta isso, não é? O velho homem já morreu, não é? Certo? Mas que preciso fazer morrer em mim agora? As práticas adquiridas, os pensamentos, as mentalidades, não é? Os comportamentos adquiridos, ok? Então, o velho homem certamente já morreu. Ele continua nadando nas suas práticas, não é? Então, eu preciso matar agora na minha alma as práticas. E aí, voltamos novamente ao início. Isso fala do processo da reconfiguração da minha alma. Ok? Mas eu preciso mergulhar, não é? Todos os dias, praticamente, em Cristo, não é? Na sua vontade, no seu propósito. A minha mente precisa ser mergulhada na mente de Cristo para que eu me possa parecer cada vez mais com Ele. Esse é o grande desafio. Bem, gente, vamos finalizando aqui mais um episódio. Antes de terminar o episódio, eu gostaria de te perguntar para o Dario se ele tem alguma indicação para os ouvintes. E aí, Dario, o que você recomenda aí para o pessoal? Então, eu gostaria de recomendar que são dias de conhecer a Cristo. Ok? De conhecer a Cristo. Então, todo material que aponte para Cristo, não é? Eu preciso conhecer. Okay? Se há um livro, não vou saber recomendar o livro. Hoje, nós estamos estudando o livro de João. Na própria Bíblia, mas estamos o tema é conhecendo a Cristo através de João, não é? Então eu queria deixar essa ênfase. São dias de conhecer a Cristo, são dias de mergulhar em Cristo, não é? Talvez você diga, não, mas eu já conheço a Cristo, mas há aspectos de Cristo que nós não conhecemos e que nestes dias a ênfase do Espírito é Cristo. Que o Pai reuniu todas as coisas em Ele, e em Ele o Senhor nos deu todo aquilo que nós precisamos. Colossenses capítulo 3, verso 11 vai dizer que Cristo é tudo, e Ele precisa ser tudo para mim. Então, a minha indicação seria que nos dediquemos a conhecer a Cristo. Então, não sei, pregações que falem de Cristo, músicas que falem de Cristo, livros que apontem para esse conhecimento de Cristo, certo? Além da própria Bíblia, não é? Da própria Escritura, e eu recomendaria, certo? Para não ser assim injusto, há livros que podem apontar, há outros que trazem em seu conteúdo um capítulo que aponta mais para Cristo, não é? Então minha recomendação seria essa, que nestes dias mergulhássemos em conhecer a Cristo, seja através da Bíblia, seja através de uma pregação de um pastor, de um amigo, um podcast, não é? Ou através de um livro, não é? Mas não teria assim uma leitura particular para indicar. Mas mais que cada um de nós fizesse uma pesquisa, não é? E recomendações de um com o outro, não é? Mas o ponto de interesse nestes dias precisa ser conhecer a Cristo, porque Deus, o Pai, nos deu todas as coisas em Cristo. E na medida que o conhecemos, vamos a ter condições no Espírito de usufruir de tudo aquilo que nos foi dado. Muito bom, então. E eu queria saber agora do Kenny, qual a recomendação que o Kenny tem pra gente? Cara, eu li um livro recentemente, do Marcos Brunet, chama Deus Não Tem Preferidos, Tem Íntimos, que fala sobre adoração. É um livro que me edificou bastante e eu queria recomendar ele para vocês. Fala sobre adoração e tem uma frase legal que fala lá, que fala assim, quando a gente ora ou quando a gente lê, a gente está buscando a Deus, né, nesse momento. Mas na questão da adoração, quando a gente adora, Deus nos busca. Achei muito legal sobre isso. Então, sim, eu queria recomendar esse livro. Achei um livro que me edificou bastante recentemente. Legal. E bem, a minha recomendação hoje, na verdade, vai ser uma música. Uma música que eu acho que tem uma letra muito profunda, que ela fala muito dessa relação do homem, ela fala da queda e fala da reconciliação através de Cristo, que é a música Festa do Universo, do Israel Subirá. Essa é uma música muito legal, com uma letra bem edificante, que fala disso de uma forma musical, de uma forma... que aí no seu dia, você, sei lá, tá andando de carro, alguma coisa assim, eu recomendo que você ouça. E bem, antes de encerrar por completo, para quem quiser conhecer mais da vida, das ministrações do nosso amigo Dario, o Instagram dele é profeta_Dario_Hernandes, com um Z no final, tá, gente? E Dario, a gente quer agradecer a sua disponibilidade.
É muito bom quando a gente pode gravar e ao mesmo tempo que a gente está gravando aqui, a gente está aprendendo ouvindo você, então a gente fica muito feliz com isso. Queria agradecer também pela presença do Kenny, que esteve aqui participando conosco, e você que está ouvindo a gente, se você tem dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa, nesse momento ainda eu vou falar para você mandar um e-mail para a gente está mexendo com as outras redes sociais, mas por enquanto a gente tem só o nosso e-mail ativo, que é casaCast.casafavorita@gmail.com, tá bom? Então é isso, Dario. Sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. E para mim foi uma alegria também poder participar com vocês, cooperar, reforçar, não é, aquilo que ministramos ontem, não é? E que legal que além da comunidade de fé Casa Favorita, através deste podcast a gente possa alcançar outras pessoas, não é? Reforçar talvez o que falamos ontem para os irmãos que estiveram aqui, mas também alcançar outras pessoas. Então foi um momento muito, muito agradável, muito interessante, muito produtivo. Muito obrigado. Amém. É isso daí. E você, Kenny, também sinta-se à vontade. Cara, queria agradecer o pastor, o Dario, tem sido muito edificante. E agradecer a galera que está acompanhando a gente aí, que vai acompanhar a gente. Sigam a gente e divulguem, compartilhem o máximo que vocês puderem. Né? Às vezes falar, como que eu posso ajudar no reino? Eu não sou bom com as palavras. Então você pode edificar e abençoar a vida de alguém mandando um podcast ou alguma coisa nesse sentido. Então, queria agradecer a todos. Tamo junto. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.